Chegamos no resumo, que é outro ponto importante, porque o que vai determinar se alguém vai continuar lendo o seu trabalho ou abandoná-lo está no resumo. Então, o resumo é muito importante que ele seja completo. O resumo trata de um único assunto, que é o seu trabalho. Portanto, ele tem que ser muito claro, ele deve ser construído em um único parágrafo, mas que aborde essencialmente 4 tópicos primordiais, que são os objetivos do trabalho, a metodologia utilizada, a apresentação dos resultados e a conclusão. Então, vocês notem que de uma forma bastante resumida, curta, o trabalho todo está sendo especificado aqui neste momento do trabalho, que é o resumo. Podemos, então, partindo do resumo, nós vamos ver agora a introdução. Neste momento, existem muita divergência de autores para autores, de orientadores, de programas de pós-graduação ou mesmo graduação que adotam formas diferentes de construção do texto. Aqui nós vamos estar falando da forma que nós adotamos e que nós achamos mais coerente. Introdução, nós entendemos como uma preparação do leitor para o assunto principal. Então, aqui nós entendemos que ainda não é o momento de apresentar as informações específicas do assunto, e sim justificativa, relevância e objetivos. O que quer dizer? Na justificativa, eu vou apresentar a dimensão subjetiva, ou seja, o porquê eu me interessei por esse assunto, qual a minha ligação com ele, né, por que ele é importante para mim. Quando eu falo da relevância ou da importância do trabalho, é o momento de eu demonstrar para quem está lendo o meu trabalho, para quem vai ter acesso a ele, o porquê esse trabalho vai ser importante para uma determinada comunidade, uma sociedade, um grupo específico de pessoas, ou universo de pessoas que terão acesso a ele, as contribuições. E os objetivos, aqui de uma forma mais detalhada, é a hora que eu vou apresentar aonde eu pretendo chegar com o meu trabalho. É um ponto muito importante, porque aqui é onde eu prometo para o leitor o que é que eu vou fazer, né? Aonde eu pretendo chegar, o que esse trabalho pretende atingir até o seu final. Então, a introdução termina. No caso também, quando a gente trata de monografia ou dissertações, após os objetivos, a gente faz um breve relato do que vai tratar cada um dos capítulos. É um momento importante aqui, então, de apresentar o trabalho, introduzir o assunto para o leitor. Feito isso, nós entramos no referencial teórico, ou seja, o desenvolvimento do texto propriamente dito. Este momento é onde a gente faz um alerta para facilitar. É muito comum as pessoas terem dificuldade de escrever textos, redigir textos com uma certa coerência. Então, este é o momento em que a gente sugere, quando trabalha com os nossos alunos, nossos orientandos, a utilização de 3 perguntas muito simples, mas essenciais. O que é, para que e como. Então, você imagina qualquer assunto que você imaginar, né? Então, se a gente for imaginar aqui avaliação educacional, como exemplo, nós começaríamos falando o que é a avaliação educacional. Então, é o momento de falar sobre avaliação, descrever do que ela trata, o que ela é, né? E aí a gente parte para que a avaliação educacional. Então, esse é o momento da gente apresentar as contribuições, as relevâncias, a serventia da avaliação. A avaliação educacional serve para quê? É o momento da gente deixar isso bastante claro. E a terceira pergunta, que vem complementar para dar uma ideia geral de qualquer assunto, é o como. Este é o momento de demonstrar como a avaliação educacional pode ser útil e como ela deve ser aplicada. Aqui eu vou demonstrar a sua aplicação, as formas de uso e a sua prática. Então, eu citei o exemplo da avaliação institucional. Mas a gente costuma brincar que qualquer coisa pode ser explicada dessa forma. Vou dar um exemplo bastante fora do nosso assunto. Por exemplo, macarrão. Então, para explicar para qualquer pessoa o macarrão, você vai ter que falar o que é macarrão, para que serve o macarrão, os benefícios, né? Para a alimentação, para a saúde, e como você prepara o macarrão. Então,
Qualquer assunto que você escolher, essas 3 perguntas vão ser muito importantes e vão contribuir bastante para a sua explicação. Continuando ainda no referencial teórico, é fundamental para quem inicia a vida acadêmica, a preparação, é um momento de muita dificuldade de como utilizar, né, os autores, a pesquisa bibliográfica. Então nós vimos numa cultura onde nas escolas a gente trabalhava apenas a redação, que é o momento que a gente coloca só as nossas opiniões. A partir do momento que a gente tem uma visão epistemológica, né, de episteme, de conhecimento sistematizado e científico, como a academia exige, é preciso que as nossas opiniões sejam reforçadas pela opinião, pela tese de autores já reconhecidos nesse assunto que a gente escolheu. Então, no referencial teórico, eu vou precisar construir o texto de forma que essencialmente apareçam as minhas opiniões pessoais, venham ser reforçadas por citações de autores e também é importante a utilização de paráfrase ou referências. São momentos que eu também trago os autores para participar do texto. É importante, então, a gente fazer um comentário agora de uma forma um pouco mais detalhada. Quando eu falo das opiniões, são os conhecimentos, vivências, ideias e propostas sobre o assunto e devem ser o principal do trabalho. Afinal, o trabalho é seu. O que a gente vê muitas vezes é um trabalho construído em que o autor do trabalho, ou seja, o aluno que está concluindo o trabalho de conclusão de curso, ele fica escondido atrás dos autores e a gente não nota a presença, a gente não vê a voz do aluno no seu trabalho. Então, é necessário que as opiniões do autor sejam presentes no trabalho. Além das opiniões, nós vemos, como já foi dito, as citações. Citações nada mais é do que a cópia literal da tese do autor, ou seja, da ideia que o autor quer transmitir no seu trabalho. É o que dá credibilidade às suas opiniões. Por exemplo, eu coloco aqui uma citação de Santos Júnior que diz: o lúdico enquanto meio de educar entende-se pela utilização de atividades prazerosas com alto teor de motivação e inseridos em uma intencionalidade de buscar novos conceitos. E aqui, quando eu uso a citação, eu coloco o nome do autor, o ano da publicação e o número da página do qual ele foi extraído. Então, é uma cópia literal. A gente diz que é ipsis literi, tal qual o autor escreveu no livro. Uma outra forma de buscar a ideia do autor é quando a gente pega essa mesma ideia, a tese do autor, e nós traduzimos com as nossas palavras. Então, usando o mesmo exemplo anterior da citação de Santos Júnior, nós traduzimos, ou seja, nós pegamos a ideia essencial dele e falamos com as nossas palavras no nosso texto. Então, eu diria que seria mais ou menos assim. Concordando com Santos Júnior, 2002, entendemos que o lúdico deve ser prazeroso, motivador e também preocupado em avançar no sentido de buscar novas descobertas. Observe, então, que aqui eu mantenho a referência ao autor, eu dou crédito ao autor da onde eu li isso, ou seja, Santos Júnior, e coloco também o ano. Só que, diferente da citação, na paráfrase ou na referência, eu não coloco o número de página, porque em página alguma do livro, ou do artigo, do trabalho deste autor, vai estar essa frase da forma que eu estou escrevendo. E sim, a ideia central dele que foi utilizada no meu trabalho. Então, essa é a grande distinção, a diferença entre citação e paráfrase. De novo, citação eu devo colocar o autor, o ano e o número da página. Na paráfrase, apenas o autor e o ano da publicação desse trabalho.